Boa tarde, amigos ouvintes, saudação de paz, que a paz, a graça e a misericórdia esteja sobre a sua vida. Bem-vindos ao programa Logos, na Rádio Exclusiva FM, a rádio que mais cresce no Brasil. Já dá um abraço aqui, manda seu abraço para nosso amigo Fábio, que está aqui nos bastidores. Eu sou Wagner Pedro e é uma alegria estar com vocês nesse espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento e de fé. E eu gostaria, já aproveitando, de expressar, como de costume, minha gratidão ao patrocínio da Igreja AD Resgate, liderança do meu amigo pastor Emerson Taira, pastora Cláudia. E quero deixar para você o endereço, caso você queira fazer uma visitinha lá para eles. AD Resgate, Avenida Conceição, 3756, Vila Maria Alta. Cultos, quintas da Vitória às 20 horas e domingo, culto com a família às 18h30. Então, sem mais delongas, o programa Logos na Rádio Exclusiva FM começa agora. E o tema de hoje, um tema muito importante, educação cristã, baseado em Oséias, capítulo 4, versículo 6. E nós temos aqui dois convidados de peso, dois amigos. Eu quero estar apresentando aqui, que não é brinquedo não. Os homens são gigantes do conhecimento e do poder de Deus. Então, primeiro à minha direita aqui, está aqui o presbítero Tarciso Correia Gonçalves. Ele é bacharel em teologia, licenciado em História e Filosofia, especialista em História e Novo Testamento, coordenador e professor de EBD e serve a Deus ali na AD Belém de Vila Medeiros. E à minha esquerda aqui, um grande amigo, pastor Creiton Moreno. Ele é pastor, pregador, coordenador geral de missões no setor 7, ali, região de Guaianazes. É empresário também na área de confecção. Precisar encomendar umas camisetas personalizadas, você que vai fazer um congresso na sua igreja, ele vai deixar no final os contatos aí. Faça serviço com servos do Senhor, viu? Não fica dando um de orelhudo, fazendo com quem não é servo do Senhor, porque isso é plantar e colher. Faça com o servo do Senhor. E ele também dirigiu várias igrejas. Olha só, a lista é grande, homem é experiente. Congregação de Sobradinho, setor 4 Santana, congregação de Vila Guilherme, setor 64, Parque Novo Mundo, atualmente, congregação de Jardim Guançã, setor 64, Parque Novo Mundo, congregação de Vila Maria Alta, setor 64, Parque Novo Mundo. Aí temos aqui Vila Marilene, é isso? Isso. É setor 7? Certo. Setor 7, Guaianazes. Vila Yolanda 1 e Vila Yolanda 2, setor 7, Guaianazes. E Vila Solange 2, setor 7, Guaianazes. Ou seja, um pastor com experiência, né? Porque muita gente fala que é pastor, não tem nem cheiro de ovelha, né? Nunca dirigiu uma igreja, nunca cuidou de povo. Aí fica difícil, né? E eles estão aqui para falar sobre esse tema tão importante. E eu já quero, então, já fazer a pergunta aqui, iniciando pelo presbítero Tarciso, ok? O que significa, então, a frase, né? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Qual é o contexto? O que significa essa frase? E qual é a relevância para os dias atuais? À luz do texto bíblico, a gente percebe que houve uma necessidade ali do povo de Israel, devido à sua própria condição em mesmo sendo escolhida por Deus como povo eleito e não estar fazendo a vontade do Senhor naquele momento. E diante disso a gente percebe, aplicando para a realidade de hoje, é que muitas pessoas, mesmo com todo o acesso que existe hoje nos dias atuais, a nível de conhecimento, a tecnologia e tudo, muitas pessoas estão cada vez mais desinteressadas em aprender a palavra de Deus, bem como frequentar os trabalhos voltados para o ensino. Diante disso, a gente percebe que, mesmo um texto tão antigo como o texto de Oséias, ele é aplicado na realidade de hoje. Muito bem, só a introdução, né? Pastor Creito, como esse texto a gente pode relacionar ele com a educação cristã nos dias de hoje? Amém. Antes de eu
dar aqui a minha palavra. Eu quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo com a paz do Senhor. Desde já também já agradecer meu amigo, companheiro, o presbítero Wagner. Uma bênção de Deus. Obrigado pelo convite. Amém, É gratidão. uma honra estar aqui do teu lado, estar aqui contigo. Feliz, né, que você está na frente desse programa e a gente se regozija mesmo, porque sei da sua trajetória, da sua dedicação, né, das suas noites sem dormir, lendo livros, né, participando de muito debate. Então, hoje, estar aqui contigo é um prazer maravilhoso. Tamo junto, Tô meu muito irmão. feliz, viu? Tarcísio, prazer estar com o irmão aqui também. Deus abençoe Amém. sua vida, todos os ouvintes. E a gente olha para esse texto e a gente vê que o povo realmente pereceu por não conhecer, por não conhecer o Deus, né? O Deus que regia todas as coisas. Porque o povo já não se dobrava mais diante dos mandamentos, dos estatutos, dos preceitos. E tem duas coisas que eu noto, né? Alguns não têm o conhecimento porque não buscaram, e tem outros que até buscaram, mas não aplicaram em sua vida. Porque muitas vezes o ouvinte, ele passa a adquirir um conhecimento. Mas se ele não fizer essa aplicação na sua vida, ele vai perecer do mesmo jeito. Então a pessoa precisa buscar o conhecimento e a pessoa precisa também aplicar o conhecimento. Porque a gente conhece muitas pessoas que têm, mas não vivem o conhecimento que têm. É onde realmente até pode entrar naquela hipocrisia, né? Então você tem que realmente tanto buscar o conhecimento e após você o adquirir, você tem que fazer a aplicação do conhecimento. A aplicação como na vida, no dia a dia, para que você realmente não pereça. Então, o povo perecia porque não buscava e muitos que tinham não viviam o conhecimento. Verdade. É forte, hein? A teoria é uma coisa, a prática É outra. é outra. É isso aí. Pastor Tarcísio, vamos lá. Como que é importante para o cristão hoje receber uma educação que venha incluir os ensinos bíblicos, né? Hoje que a gente vê o Ministério da Educação e Cultura, que é influenciado pelo governo, né? E o governo, ele é negacionista no que diz respeito aos princípios e valores cristãos, né? E isso tem refletido e influenciado nas escolas, mas nós ainda temos escolas de oriundas de igrejas, né? Para citar, presbiteriana tem escola, metodista tem escola, adventista tem escola. Então, como que é importante hoje uma educação, mas que tenha também uma grade curricular religiosa, uma educação cristã, bíblica? O fato, assim, devido o ensino de um modo geral, como eu já lecionei um pouco no ensino, na iniciativa pública e privada, né? A gente percebe que cada vez mais está decaindo o nível da qualidade dos próprios alunos, universidades como a própria instituição de São Paulo, o seu nível está caindo, devido até à própria desvalorização dos valores cristãos que até então eram valorizados. E pensando a nível educacional, como algumas igrejas propõem ensino regular e mesmo na sua grade curricular inclui a questão religiosa, o que é importante é que na educação cristã, aqueles alunos aprenderão valores esses baseados no princípio da palavra de Deus, e com isso vai moldar o seu caráter e a sua maneira de encarar a própria sociedade, que até então, em um tempo até recente, né, de certo modo, você percebe que a sociedade que é moldada baseada no princípio da palavra, ela é uma sociedade melhor. É uma sociedade que muitas das vezes vai para frente, é uma sociedade que ela, por si só, ela vai ter valores mais bíblicos, citando, por exemplo, um dos valores cristãos, né? O cristão vai aprender a não roubar, a não matar, aprender a respeitar o seu semelhante, aprender a honrar pai e mãe. E são valores que se perderam, e com isso, dentro de uma instituição de ensino cristão, esses valores se preservando, você vai perceber que a própria disciplina e educação dos seus alunos serão melhores e maiores. Eu vi um vídeo daquela pedagoga da CPAD lá do Rio de Janeiro, a Thelma Bueno, ela falando a diferença entre educação e formação, vamos dizer assim.
e ela estava dizendo que existe o papel da família em casa, existe o papel da escola e, vamos dizer, da escola bíblica dominical, né? Aí, pastor Cleito, como você vê isso? Aonde entra o papel da igreja e da escola e aonde entra o papel da família? Né? Porque onde termina um, inicia o outro, vamos dizer assim. E às vezes estão se invertendo os valores. Se manda para a igreja ou se manda para a escola e quer que se faça uma cobertura que a pessoa não tem em casa, né? E aí fica difícil, né? Não dá para formar uma Sim, né? vida sendo que não tem esse trabalho em conjunto, né? A família tem que ajudar, não é isso? É isso aí. Eu tenho esse pensamento de que a escola tinha que se manter como era na minha época, né? Hoje eu estou com 45 anos, então eu aprendi as matérias necessárias para a vida, né? Não uma doutrinação. Então a gente ia para a escola para aprender língua portuguesa, matemática, geografia, história, e a gente era formado para enfrentar a vida no futuro, né? E essa base familiar também é muito importante. A gente não pode ficar esperando, né, pela escola. A gente tem que fazer essa formação antes, né? Se não me falha a memória, acho que até os 7 anos de idade a gente consegue dar uma formação no caráter, né, de uma criança. Então, a gente tem que ter essa preocupação em saber que essa base, quem tem que fazer somos nós. Tem até aquela frase que o povo fala assim, educação vem de casa, né? Porque o seu filho vai ser, muitas das vezes, né, o reflexo do que você ensinou ele a ser. É bem verdade que tem muitos pais que educou o filho, depois o filho tomou seus caminhos e o pai não teve nada a ver com isso, né? Ele fez de tudo para que o filho se tornasse uma pessoa boa, uma pessoa de bem, mas ele fez as suas escolhas. E sobre a igreja, irmão Wagner, é muito importante isso. Por quê? Porque eu ouvi hoje, eu poderia até colocar um áudio de um irmão que ele foi cultuar numa igreja esses dias, que ele está mudando de setor, e ele falou que foi nessa igreja, e ele falou assim que estava muita bagunça na igreja, as crianças estavam bagunçando demais, muita falação, e isso lhe causou mal. Aí ele foi conversar com uma pessoa mais madura para falar sobre esse problema. O irmão simplesmente falou assim, deixa vir as criancinhas. E esqueceu que as crianças têm que ser educadas, né? A gente sabe que nós tivemos a tia Lena, né, que é uma grande educadora. A minha filha, Thalita, que está com quase 24 anos hoje, ela lembra hoje como ela doutrinava, né, como ela ensinava a ser obediente, respeitadora, ao barulho, à bagunça, ao papel no chão. São coisas básicas. E hoje, graças a Deus, a gente colhe, né, a gente realmente vê que deu fruto, que valeu a pena, né? Então, esse investimento desde a base, dentro da igreja, e ficar observando também a doutrinação da escola é muito importante para que o seu filho tenha saúde no futuro. Muito bem. Vou pegar aqui o gancho, eu separei aqui a palavra educar. Do latim educare. Carrega o significado de conduzir de um estado a outro. Significa provocar mudanças significativas de direção e de rumo. Então, educar é formar, né? É moldar. Então, o papel do educador ele é de suma importância. E, meu amigo Tarcísio, você como educador, professor, quais são os desafios que você vê, principalmente, sobretudo, do educador na igreja evangélica, a questão, de repente, do apoio ou as dificuldades de investimento? O que você poderia pontuar sobre isso? Sim, vale ressaltar, assim, no caso, né, que o próprio papel da igreja em relação a capacitar os seus cooperadores está se avançando, né? Passos devagares, mas está se avançando. Que a gente pensar há 10, 20 anos atrás, né, que se reunia a cada 6 meses, um ano, uma conferência, hoje, com o avanço da tecnologia, isso facilita. Mas os desafios que eu vejo, que até para a pessoa que lida com educação, e principalmente ligado com a educação da igreja, é se preparar bem para aquilo que ela foi designada, né? Acho que o que eu percebo às vezes com alguns professores é que falta aquele interesse em buscar além daquela próprio material e livros
em pesquisas bibliográficas, em outros materiais, procurar opiniões divergentes, procurar o que outros pensadores pensam, para ter uma aula mais recheada. A segunda coisa é a própria pessoa investir nela, em cursos, em capacitação, em oficinas. E também vejo a questão assim da igreja investir. Acho que a maior dificuldade, principalmente no meio pentecostal, é o investimento. A gente vê em outros meios, a nível batistas, presbiterianos, que de certo modo eles financiam isso, mas a nível pentecostal não se tem um apresco nessa condição. E preparar aquilo com amor. Acredito que uma aula, quando você se dedica com amor àquilo, não tem algo melhor. O aluno vai compreender, vai entender, ele vai sempre ficar cativado para a sua aula e, ao final da aula, glorificar a Deus e entender que você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Muito bom. Eu queria trazer um dado histórico, já para introduzir uma outra questão. Em 1780, Robert Hicks, jornalista evangélico da Igreja Episcopal, na época com 44 anos, realizou ali na Inglaterra as primeiras aulas aos domingos pela manhã para crianças. E as aulas versavam sobre leitura, escrita, aritmética, instrução moral e cívica e conhecimentos religiosos, dando início ao que nós conhecemos como escola dominical, que depois virou a escola bíblica dominical. Aí a pergunta que eu queria fazer, começa pelo pastor Creito, depois você também responde, pastor Tarcísio, é a seguinte: quando surge a escola dominical, surge para suprir uma necessidade da sociedade, porque a escola formal pública, como conhecemos hoje, não tinha. A pergunta é, caberia hoje às igrejas fornecerem também cursos que não seja só de teologia ou bíblica, mas cursos, de repente, profissionalizante, de repente, para preparar esses adolescentes para algum ofício, para alguma profissão? Ou como vocês enxergam isso? É melhor não misturar essas coisas, deixar isso para o governo mesmo? Começando por ti, meu amigo, como que você enxerga esse ponto de vista? O que você acha? Seria algo interessante para a igreja tentar implementar? Eu creio que sim. Creio que sim, porque a gente tem que pensar no crescimento. Nós temos que ver que isso está vindo para somar, para agregar, para fazer a pessoa crescer na vida, né? Então, você vai ter pessoas sadias, famílias estruturadas, porque hoje você vê a dificuldade, né? Você vê que muitos jovens hoje eles não têm interesse em estudar, né? Você vê muitos jovens perdidos mesmo, sabe? Sem trabalhar, vivendo o dia todo na rua, alguns já estão fazendo uso de entorpecente, né? Então, o mundo está aí. E se a gente puder dar essa projeção naqueles que têm a mesma fé que a nossa e a gente tentar mostrar, né, esse caminho de sucesso, com certeza teremos famílias muito bem mais estruturadas, casais estruturados, e será bênção. Isso vem para somar. Para falar a verdade, isso já era para estar acontecendo, né? Já era realmente para estar existindo entre nós, né? E você vê aí muitos jovens, às vezes, que estão aí só no celular o dia todo e poderia estar fazendo um curso, né? Para realmente aí, amanhã ou depois, ser um grande empresário, ter uma vida abençoada futuramente. Eu vejo isso, Wagner. Porque a gente poderia prepará-los, né, para o secular, né? É isso aí. E isso iria trazer retorno até para a própria igreja como instituição. Eu lembro quando eu fui fazer o primeiro bacharelado em Direito, na época um pastor me desencorajou a fazer o curso. Falou assim, não, mas você vai fazer o curso, qual é o período? Eu falei, período noturno. E o curso é de quando? É de segunda a sexta. Aí aquele determinado pastor falou, não faça isso, porque você vai perder os cultos de terças e de quintas. E quantos, Wagner, quantos não deixaram de estudar por causa disso? Então. Sabe, às vezes até vamos entrar assim pelo campo de ser muito zeloso, né, religioso, vamos dizer assim. A gente não cuidou nem da parte física, né? A gente hoje sofremos às vezes porque fomos instruídos a isso, né? Então, quantos deixaram de estudar e não tiveram um bom emprego por causa disso? Quer dizer, se aquela voz tivesse entrado dentro de você
E se você não tivesse transpassado essas vozes, e você não tivesse lá feito a sua matrícula e não obedecesse algo que estava inserido já dentro de você, você não seria o doutor que você é hoje. Pois é. É isso que tá. Falta de incentivo. E esse programa hoje, por que é essa pauta desse programa hoje? Para que isso seja divulgado, né? Porque acho que é importante é a gente trazer a conscientização. Eu até separei uma frase, eu vou ler essa frase e já passo para você, Tarcísio. A frase é a seguinte, é de Nelson Mandela, que diz assim: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Eu acredito muito no poder do conhecimento, né? Ainda nessa pergunta, faça a sua consideração. Pensando acerca disso, assim, eu acredito que a igreja ela tem um papel muito fundamental dentro da sociedade e ela impacta com isso. Agora, assim, pensando, acho que a igreja poderia começar fazendo as orientações, no sentido de orientar as pessoas o que seguir na sua vida. Porque, às vezes, no caso, como lidar com a universidade, como lidar com a formação. Até E um com teste isso, vocacional, né? Com certeza, porque aí você ia desvelando os talentos e verificar, né? E eu sou a favor a nível de profissional, só que ainda eu penso que a estrutura da igreja em si, ainda falta muitos detalhes para serem ajustados para implementar isso. Mas eu penso que a igreja pode atuar muito nessa área de direcionar. No seu caso, que foi citado, por uma falta de sabedoria, acredito eu, né? Por um excesso de religiosidade, a pessoa quis desmerecer um curso que você lutou para conseguir. A gente conhece um pouco a sua história, o esforço que você empregou para isso e sabe como as dificuldades que é. E, na verdade, a igreja tem que apoiar nesse sentido, de ajudar, tá tendo tal curso, porque tem várias coisas que há uma desinformação. Às vezes alguém está desempregado, tem um mural lá que, aqui tem emprego, alguém está precisando fazer um curso técnico, um profissionalizante, não tem os mecanismos certos e, às vezes, alguém da igreja que está mais próximo poderia orientar essa pessoa. Eu penso nesse sentido. E já que vai ficar registrado, a gente falou do meu curso. O meu curso foi o seguinte: eu não tinha condições de pagar o curso e, na época, não tinha tantos programas governamentais como existem hoje, que existem inúmeros. E a gente tem que reconhecer que hoje existe uma facilitação muito grande para você ter um ingresso na universidade. Na época, não tinha. E aí, eu fui associado de uma associação. Essa associação ela tinha um grupo grande, numeroso de pessoas, e essa associação ela fez parcerias com as universidades, e a parceria ela fundamentava da seguinte forma: conforme eles iriam introduzir muitos alunos naquela instituição, naquela universidade, em contrapartida, aquela universidade tinha que conceder um desconto. Era mais ou menos assim: a gente coloca aluno em atacado aí na tua faculdade e você dá um desconto para nós. Combinado? Combinado. Isso funcionou por um período e eu me beneficiei disso e consegui, na época, um desconto aí que beirava uns 40% na mensalidade, o que foi significativo para eu poder iniciar. Aí depois a vida melhorou e eu não precisei ficar até o final nessa associação. Mas aonde eu quero chegar? Hoje, a igreja ela é uma potência, a igreja evangélica brasileira, sobretudo o ministério a qual eu faço parte, que eu não quero expor aqui, que eu não estou aqui para fazer bandeira denominacionista, né? Mas o raciocínio serve para qualquer ministério. Qualquer ministério grande hoje poderia, o seu presidente, procurar alguma universidade privada e fazer a mesma proposta, porque é o interesse para os dois. Falar, eu tenho tantos membros. Aí eu fico pensando no meu ministério, que é uma grande potência, acho que é o maior de todos no Brasil, em números, pelo menos, em números. Estou falando de números de membros. Chegar numa universidade, que reitor de faculdade, que dono de faculdade não vai querer aceitar uma proposta dessa? Fala assim, a gente vai colocar para 2025, nós vamos colocar, sei lá, 1.000 alunos na tua
faculdade, só que você vai ter que dar um desconto aí de que seja 40% na mensalidade. E aí, vai fechar. Agora a questão que eu penso, será que tem essa iniciativa de buscar reivindicar direitos de cidadão e investimento em educação para a sua membresia? Parece que falta esse interesse. Uma vez, e aí eu já vou passar para você comentar, pastor Creito, que citando a minha história particular, eu pedi uma bolsa para fazer a capacitação teológica e falaram que não tinha bolsa, não tinha plano de bolsa. E na época eu não tinha condições de pagar. Aí depois, bem mais para frente, que eu fui fazer um curso teológico, fui fazer validação, etc, etc. Então, eu acho que a educação ela não pode ficar só na teoria. Nós temos que buscar meios de investir no povo e incentivar o povo a estudar. Pastor Creito. É isso aí mesmo. Eu estou de acordo contigo. A gente tem que pensar dessa forma, porque a instituição que nós servimos, que é a mesma, a gente sabe da envergadura que ela tem, né, do potencial que ela tem, e a gente sabe que na parte hoje teológica eu vejo que tem crescido bastante, né? A FAESP é uma faculdade teológica muito boa, já tem muitos núcleos, né, em vários setores, como no meu setor já tem também, né, alguém que está coordenando, né, a FAESP lá. Então, eu fiquei muito feliz, né, quando chegou, né, a FAESP lá, essa extensão que chegou. Eu vi muitos obreiros, né, se despertando, né, para fazer uma faculdade, fazer um bacharel, fazer um básico em teologia, e isso é muito importante. Então, por isso que a gente fica feliz aí em poder ver esse crescimento. Então, falta investimento, de repente, não sei se por falta de interesse, mas, enfim, qual que é o papel das escolas e das igrejas na educação cristã para os jovens, Tarcísio? O que você poderia dizer? Qual a influência que essa educação pode ter na vida dos jovens? No caso, hoje, o jovem, de modo geral, né, a grande maioria dos jovens não sabe o que ele quer necessariamente para o seu futuro, né? Como foi citado pelo nosso irmão e pastor Cleiton, né? No passado, de certo modo, você tinha meio que na própria estrutura da escola ou as pessoas próximas tinha a iniciativa de direcionar uma profissão, uma carreira ou uma orientação, né? Nos dias de hoje, praticamente tem um acesso a tudo por meio de um celular, só que é um volume de informação que acaba gerando até confusão na mentalidade da própria juventude. E a igreja, dentro dessa situação, e a escola luta contra a disciplina, né? Hoje, um professor, para dar uma aula numa escola, é uma dificuldade. A maior dificuldade de um professor dar aula hoje na escola se chama disciplina. Os alunos não obedecem o professor e acaba praticamente o tempo que ele deveria estar dando aula, ele está chamando a atenção de um, tendo que chamar a atenção de outro, e perdendo um tempo em vez de, sendo que sempre tem alguns que poderiam ser vocacionados a fazer um curso de medicina ou fazer um bacharel em direito, ser um advogado, um juiz, e por aí vai. Já quando você pensa a realidade da igreja, a igreja, de certo modo, ela tem um papel fundamental nisso, porque de certo modo, você vê muitas pessoas num culto, você vê pessoas ouvindo, sentadas. E nesse aspecto da educação, se a igreja investir bastante nisso, ela vai ter um reflexo na própria sociedade. Porque a pessoa formada, como você citou anteriormente, se fosse a proposta ministerial disso, as pessoas formadas poderiam ser utilizadas na própria igreja, como outras igrejas fazem uso disso, né? A pessoa se forma e a própria igreja aproveita a sua formação, o seu preparo. E aí você acaba o quê? Tendo já um direcionamento. E eu acho que isso é fundamental. Às vezes falta na liderança esse viés, né? De enxergar isso. Enxergar além do serviço que a gente presta, e sim uma pessoa que pode contribuir além daquilo que ela já contribui na sua igreja. Olha como isso é importante. Eu me isentei agora, né, de uma congregação, né, foi o meu curso de despedida, e eu fiquei nessa igreja por 2 anos, a igreja do Yolanda 2, uma igreja
muito sadia, muito saudável. Inclusive as educadoras ali, né, vamos dizer assim, as professoras, as tias das crianças, são tudo professoras, são tudo educadoras mesmo já na vida, né? Então elas usam todo o conhecimento adquirido, une com a palavra de Deus e ali coloca sobre os nossos filhos. E você vê como isso trouxe, sabe, produtividade na vida das crianças, né? E sobre esse desrespeito escolar é muito sério, porque eu fui numa reunião da minha filha uma certa vez, que hoje já é casada, mas, né, ela tá ainda, ela é uma adolescente já. Eu fui numa reunião e eu via que alguns pais, de vez defender o professor, saber que o professor tem que cuidar de 40, 38 alunos. E eu lembro que eu disse para a professora, eu sou o pai da Thalita, e se tiver algo a ser pontuado, que a senhora pontua aqui para mim, porque chegar em casa eu vou estar resolvendo isso para a senhora. Porque a única coisa que eu exijo dela é o estudo. Ela tem que estudar, e as demais coisas eu faço. Porque eu não posso admitir que a minha filha saia de casa, de vez vir para a escola e aprender, ela deixa de aprender, atrapalha quem quer aprender e ainda compromete a senhora que estudou a vida toda para ser o que a senhora é, uma profissional. Então, acho que cabe, sabe, esse pensamento. Hoje, o professor é meio refém, sabe, porque às vezes quer se vitimar, né, aquele jovem, aquele adolescente, mas não, o que falta mesmo é educação, o que falta mesmo é um pai com um punho mais severo, mais duro. Eu digo assim em palavra, não estou falando em espancamento, essas coisas. Você entende, Wagner? Fala assim, meu filho, estudar, cadê seu caderno? Né? Celular agora não, vai estudar, vai ler, né? Quero ver suas notas. Como é que você está indo na escola? Não tem mais essa preocupação, entendeu? É como que se a escola fosse, graças a Deus que está na escola. E não pode ser assim. Então tem que haver essa preocupação. Eu estou com uma outra filha de 6 anos, vai para 7. Então, todo dia eu vou falando com ela, para estudar, hein, para aprender. E quando chega em casa, eu falo, e aí, como é que foi a escola? Né, o que você aprendeu? E ela tá juntando as palavrinhas já, e tá ficando gostoso, porque eu falo, logo, logo você vai estar lendo uma Bíblia com o pai, logo, logo você vai estar lendo um livro com o pai, né? Logo, logo você vai estar entendendo as frasezinhas aqui no celular. Ela só faz áudio hoje, né? Falei, mas um dia você vai começar a escrever igual o pai e a mãe. Então, assim, tudo é a educação. Então, é o incentivo, é o incentivo, né? tudo é incentivo. Inclusive, pegando esse gancho, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Se na escola secular os alunos já não querem aprender, né, não generalizando, mas uma grande parcela, quanto mais na escola bíblica. Que na escola secular ainda tem aquela ideia de que meu futuro depende disso. A escola bíblica, muitos estão ali porque são levados, forçados pelos pais. E muitos, quando completa 18 anos, nem seguem na igreja. Infelizmente, é uma estatística que existe. Então, qual é a melhor maneira de ensinar a Bíblia e os princípios cristãos de uma forma que seja compreensível e que possa envolver esses jovens de hoje? O que você acha? O que pode ser feito? Quais ferramentas podem ser adotadas? O que pode ser feito para cativar esses jovens? Uma vez que eles já não se interessam pela escola secular, quanto mais a escola dominical, né? Você vê que a menor frequência, pelo menos nas igrejas, é da parte jovem. Pensando acerca disso, né, a gente tem que fazer uma análise até estrutural da própria ideia de escola bíblica, né? Que não sei o que está acontecendo, mas com o passar dos anos a frequência está se reduzindo. Você percebe que geralmente a velha guarda que frequenta, crentes com mais de 20 anos estão ali assiduamente, mas, de certo modo, o público juvenil, ele tem uma certa dificuldade. Acho que o primeiro aspecto se chama aulas mais interativas. Quando eu comecei lá atrás, e eu comecei com o departamento de adolescência, posteriormente a mocidade, qual era a dificuldade que eles tinham? É que as aulas eram aquelas aulas de leitura. Você pegava a revistinha, o instrutor pegava lá e só lia e comentava. Então, não tinha nada de novo, nada que ele pegasse um material e lesse em casa. E isso está se repetindo, certo? Então, eu penso que aquele que se dedica à parte de ensinar, ele tem que fazer uma aula interativa, uma aula que tenha perguntas, coisas contemporâneas, não fique preso só ao tema, mas traga coisas do cotidiano.
e esteja bastante preparado para responder às respostas e os anseios que aquela juventude tem. E aí, com isso, jovem, ele vai muito dar influência, né? Ele vai assistir uma aula boa, ele vai comentar com outra pessoa e falar, nossa, aquela aula foi maravilhosa, o professor trouxe algo diferente, algo de curiosidade que eu me interessei. Ele vai contar pro amigo dele, pro vizinho, que é jovem também, é o mesmo público, e com isso vai ter uma certa atratividade. E eu percebo que os lugares que têm dado certo são pessoas que, de fato, têm buscado essa interação. Um diálogo mais juvenil, mas não se esquecendo da própria palavra de Deus, né? Muito bem. Coisa boa, né? O que você pode acrescentar aí? Como atrair os jovens para a escola dominical, né? E fazer a aplicação da palavra. Vou trazer uma recordação aqui muito importante. O Wagner está aqui de prova, sabe como é que é. Eu lembro que os jovens não iam para a escola dominical. Aí um dos nossos pastores na época falou assim: irmão Cleito, vou colocar você para dar aula para os jovens. Mas os jovens não vinham para a escola, não tinha nem a sala deles, né? Aí eu fiquei pensando, aí mesmo não tendo a sala, não tendo jovem, alguém falou assim: já estou sabendo que se o irmão Cleito assumir como professor, 3 jovens já falaram para mim que não vai vir. Mas eles nem iam, mas já falou assim. Mas eu sempre consegui lidar de boa com essas coisas, né? Com essas conversas, com esse posicionamento de alguns que é contrário, que a gente sabe que existe. Aí eu fui orar aquela semana, falar com Deus, e eu fui colocado como professor. Aí eu fui naquele domingo de manhã dizendo: Senhor, manda pelo menos um, né? Para mim não ficar com tanta vergonha assim, né? Aí eu fui orando, aí chegou 1, 2, 3, minha primeira aula, 8 jovens. Aí na primeira aula eu falei assim: jovem gosta de dinâmica, eu tenho que fazer uma dinâmica com eles. O que eu fiz? Comprei 2 caixas de bombom, eu fiz 2 cruzes de cartolina bem grande, eu recortei, fiz um negócio bem legal, como um quebra-cabeça mesmo. Cheguei lá fora, como eles estavam em número par, certinho, eu dividi eles em 2 grupos, né? Falei assim: ó, vamos fazer o sorteio para não ficar injusto. Cada um pegou um papelzinho, sorteamos, bati no relógio o número que eles tinham, né? O horário que eles tinham para montar aquela meia gritaria lá fora, e os irmãos lá de dentro tudo olhando o que estava acontecendo lá fora, uma dinâmica bem legal. Um grupo ganhou. Ganhou por causa de 1 minuto, vamos dizer assim, que o outro não conseguiu montar. Aquela alegria. E eu dei a caixa de bombom, né, pro outro grupo. E eu falei assim: ó, vocês vão dividir ou não vão dividir? Não, nós ganhamos, nós ganhamos. Eu falei assim: eu sabia disso, mas para não deixar o outro grupo na mão também, eu vou abençoar eles. E ambos comeram bombom, porque eu quis mostrar para eles que não era assim a disputa em si, sabe? Mas o participar da aula. E isso fez com que no outro domingo tivesse 14, tivesse 15. Então, assim, essa visão o líder tem que ter, né? Porque o jovem gosta disso, de pergunta, né? O que eles estão vivendo hoje em dia, né? Você vê que o linguajar de alguns são meio diferente do de hoje. Sim. O que eles gostam, o que está atraindo eles aí fora no mundo. E a gente tentar realmente embutir a palavra de Deus nesse meio aí para que eles possam realmente ter um interesse. Então, acho que a visão tem que ter, né? Para você poder conquistar esses jovens aí. Muito bom. Eu penso também a gente tem que ter professores qualificados, né? Existe um curso que é o curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical, né? Que é chamado CAPED. Inclusive, esse final de semana que passou, teve lá na FAECAD, né? Que é a Faculdade Evangélica de Ciências, né? Da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, né? Esse curso, aqui em São Paulo, não sei se na FAESP tem a extensão desse curso. Eu sei que na FAECAD do Rio tem. Mas, às vezes, o obreiro não pode ficar esperando o ministério. Infelizmente, o obreiro ele tem que investir. Aí, essa pergunta aqui para você, pastor Tarcísio. É importante o cristão, o obreiro, investir na sua própria educação e, às vezes, na sua educação também secular? Acho que essa pergunta acho que veio a calhar, né? No caso, para mim, eu sempre investi e sempre vou investir o tempo todo. É assim, o que acontece com o obreiro de igreja, é que ele se resume, às vezes, o seu preparo apenas à consagração que ele vai ter. E não é isso. Quando a igreja
exige que a pessoa tenha, vamos pensar a nível ministerial, para você ser consagrado, você precisa ter o básico ou o médio. Ali tem que ser o pontapé para que ele continue avançando e crescendo. É o que no seminário, me recordo do pastor Jean Cláudio lá da Bahia, que foi um dos professores, pastor Batista, né? Ele dizia sempre assim, né, que as pessoas, se for o médico, querem que ele tenha formação, né, para ser cuidado. Mas se for para a igreja, pode ser de qualquer jeito. E não pode ser de qualquer jeito. Deus sempre foi seletivo e a função do obreiro é estar capacitado para aquilo que ele foi chamado. E aí eis o viés, né? Ao meu ver, o obreiro ele tem que estar em constante busca, desde capacitar em coisas seculares, né? Eu penso que não pode se resumir apenas aos cursos eclesiásticos, como no caso a minha formação também não se resumiu a isso, e também buscar os cursos eclesiásticos também, para que ele tenha sempre o quê? Ele saiba o que está dialogando a situação das pessoas que estão pesquisando Bíblia hoje. Eu estou fazendo uma especialização que está me exigindo muito, entendeu? Aí os professores orientam, começa a aprender a ler inglês, porque a literatura que você vai chegar no Brasil só vai chegar daqui a 20, 30 anos. Aí eu comecei, aquele inglês instrumental, né? Vai traduzindo alguma coisa ou outra, e eu comecei a ver uns livros que hoje eu tenho, só que foram lançados lá em 2000, 97, 2091, coisas que demoraram, às vezes, 20, 30 anos. Por quê? Eu estou tendo contato com pessoas que estão pesquisando, estão estudando, estão interagindo e estão abrindo um leque de informações e preparos que até então não tinha. Então, isso é o objetivo do obreiro. E, às vezes, o obreiro, hoje, ele tem que tomar muito cuidado para ele não se tornar um obreiro velho, né? Que é aquela pessoa que, apesar da ordenação eclesiástica, a conversa dele é sempre gira em torno de 3 palavras, né? A gente costumava, quando eu estudava aula de oratória, né? Aí falava assim, quando ele deu 3 frases e começa a repetir, é porque ele já está sem conhecimento nenhum. E muitos obreiros é isso, ele fica girando em círculos. Por quê? Não está lendo, não está buscando, nem a própria Bíblia está lendo. Às vezes acontece isso. Né? Eu vejo também, depende de ministério para ministério, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Alguns ministérios exigem para o obreiro, diácono, presbítero, pastor, um curso básico teológico. É interessante. Porém, tem uma lista, certo? Uma lista dos institutos bíblicos que pode se fazer, obter esse diploma. Mas muitos desses institutos são naquela modalidade EAD. Eu tenho um pensamento do seguinte, eu acho que pelo menos o básico tem que exigir um presencial. Pelo menos um, né? Pelo menos o básico. O médio, o avançado, o EAD você depois desenrola porque você já teve uma base. E aí eu penso o seguinte, melhor do que exigir um curso desse, porque eu conheço, né, pessoas que fez a matrícula do EAD, recebeu as apostilas, fazia-se as provas, só que quem respondia as provas era a esposa. A esposa. Ou amigo, né, Wagner? Eu trabalho muito aí, amigo, né? faz a prova aí. Aí, eu penso o seguinte, não sei se vocês vão concordar, não seria muito melhor, por exemplo, você ter um diretor da escola dominical, superintendente, não seria muito melhor o ministério falar assim, olha, a gente não quer saber do seu diploma de básico, porque a gente não sabe também qual que é a origem. Embora que existe uma comissão que vai verificar se aquele diploma é válido, só que vai verificar do ponto de vista jurídico. Vai verificar se aquela empresa existe, porque uma universidade, um instituto, uma escola, ela tem que estar constituída formalmente e tal. É isso que vai se verificar. Não vai se verificar se de fato a pessoa aprendeu, não vai se verificar se de fato foi ela que fez a prova, porque foi um EAD. Você entende a problemática aqui? Porque não tem uma sabatina. A não ser se tivesse uma sabatina. Senta aí, eu vou fazer a chamada oral aqui dos princípios básicos segundo a declaração de fé para ver se você é apto para exercer o seu cargo ministerial. Então, não existe. Então, aonde eu quero chegar? Seria muito melhor você falasse assim, deixa esse diploma de básico teológico de lado, a gente quer que você pegue com o seu
dirigente da escola, uma declaração aqui que você frequentou a escola dominical pelo menos nos últimos 5 anos. E aí? Aí chicote estralar, você concorda? Se tivesse essa exigência, Porque talvez, o que tem de obreiro que não frequenta a escola dominical? infelizmente... E como é que é obreiro? Se o cara não frequenta a escola dominical, que é o básico. Porque qual que é o problema hoje? Aí você pode comentar, pastor Creito. E depois você, pastor Tarcísio. Obreiro que não frequenta a escola dominical e não frequenta culto de doutrina. Mas quer ter o microfone na mão. Aí eu costumo dizer o seguinte, quem não fica sentado para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. Mas esses já chegaram num grau, Wagner, que eles não precisam mais sentar para aprender. Eles já se acham o ensinador. Esse é o problema, né? Esse é o perigo. Né? As suas leituras já estão fazendo delirar, né? Então, eles acham que não precisa mais estar ali num culto de terça, que é o culto de doutrina, né? Numa escola dominical. A gente tivemos, às vezes, até uma discussão assim sadia sobre a revista. É bem verdade que alguns assuntos, para mim, eu já passei por ele. Na escola dominical, eu já passei por aquele assunto. Repete, né? Então, assim, para mim, pode ser algo que não vai agregar tanto. Mas eu tenho que entender que a minha presença fará a diferença incentivando outras pessoas a estar na escola dominical. E aquilo que, para mim, eu já passei, para um que está chegando, é algo que é difícil de compreensão. E a gente tem que ter esse entendimento. Você pode ver, às vezes você pega uma revista, você fala assim, esse assunto aqui eu já sei, né? Já debati sobre esse assunto. Noção, né? Já tenho noção. Mas tem um outro obreiro que não. Então, as pessoas falam assim, então eu não preciso ir, isso aqui eu já sei. Então, esse é o perigo. É o perigo realmente. Só voltando no assunto, Wagner, que eu ia falar, eu acabei esquecendo, sobre o que o nosso irmão estava falando também, sobre as pessoas buscarem um curso, um emprego, né, ou prestar um concurso. Tem uma jovem lá da igreja que um dos parentes pagou um concurso para ela prestar e caia bem no domingo, porque a maioria dos concursos cai no domingo, né? E no domingo era o dia do nosso congresso. Só que o congresso começou na quinta. Aí vieram perguntar para mim se ela iria para o concurso ou ia ficar no congresso. Eu falei, bora para o concurso. Manda ela para o concurso. Terça-feira tem culto, quinta também. E o que Deus faz no domingo, vai fazer na terça ou pode fazer na quinta. Sim. Manda ela aí. Espero que ela passe, viu? Tá entendendo? Sim, então, assim, né? A oportunidade está aí. E se a chave for virar agora, mas vai deixar o congresso, o culto. Eu falei, não, ela está passando por uma porta que Deus vai abrir na vida dela, deixa ela aí. Inclusive, pegando esse gancho, eu tenho que comentar isso. Tem crente que ele vai para um concurso e ele acha que porque ele é crente, ele vai ser aprovado. E quem vai ser aprovado é quem estuda mais. E às vezes quem estuda mais é de determinadas religiões aí, né? Vamos respeitar todas as religiões, né? Sim, mas deu para entender, né? Porque o crente ele se acha melhor do que, né? Não, porque eu sou de Cristo, então tal. Só que isso não vai interferir no concurso. Preste atenção, concurso é quem estudou mais. Você que é um concurseiro também, reforce isso para o nosso ouvinte, né? Que ele não vai passar porque ele fez jejum e oração. Ele vai passar se ele estudar. Na verdade, é uma equação simples, né? Horas de estudo, horas de dedicação e entender que é uma fila, né? A fila do concurso, eu que demorei vim de um grupo de pessoas que fizeram concurso público, né? A fila vai andar. À medida que as pessoas vão passando, vai sobrando vaga e você vai chegando. A questão é continuar. O que acontece é assim, que ou a pessoa desiste, ou a pessoa ela vê que não é para aquilo. De resto, ela vai chegar naquilo que no objetivo fim. Que é só continuar seguindo. É igual a pessoa que permanece na fé, né? Ela vai permanecer na fé. Se um dia ela se descambiar, perdeu tudo que ela um dia alimentou. A mesma coisa quem estuda para concurso. Ou seja, o fato de você não passar num concurso não quer dizer que você tem que parar de tentar. Isso, na verdade, a fórmula em relação a isso, né, mudando até o assunto em si, né? Você não estuda para passar, você estuda até passar, entendeu? Você vai continuando.
Você fechou aquela... Terminou aquela Mas prova. tá dentro do tema, Tá porque dentro o do tema tema. é É isso aí. educação, Educação. e é cristã e formal, né? isso aí, Secular. é isso aí, é isso aí. O nosso juiz, né, que hoje é desembargador, né, que é guru dos concursos, ele fala... Dr. ele, William Douglas, né? Isso, ele... Não sei tem se um ele livro vai dele, alcançar esse programa, mas você é o cara, viu? Você incentiva muitas Isso, pessoas. Ele é cristão evangélico, ele escreveu diversos livros, tudo, e justamente ele fala isso, né? As pessoas entendem assim, ó, vou prestar esse concurso e, não, vou passar nesse. Não, você tem que prestar esse concurso, terminou, num dia, no outro dia, continuar essa Até máxima passar. estudando. Estudar até passar. Isso. Aí, pegando esse gancho para o obreiro, que é a temática, o obreiro, é o quê? Um exemplo, as pessoas não façam autocrítica, né? A pessoa sai de uma mensagem ou de uma pregação, de um estudo, ela não faz a análise daquilo que ela falou. Será que eu fui bem? Esse ponto, esse eu gaguejei, esse eu errei esse versículo, esse eu não citei, eu poderia ser melhorar essa mensagem. Autocrítica. Isso. Autocrítica. Autoanálise, né? Isso. Aí o que acontece, simplesmente alguém chega e dá um tapinha nas costas. Não, foi uma bênção, para ela acabou ali. E não é isso. Até se incha, né? Isso, e na verdade não é assim. Aí, falando de pregador, eu lembro de uma frase do Paulo Romero, que ele é pentecostal, mas ele deu aula na presbiteriana Mackenzie. Ele falava o seguinte sobre a pregação, que não é sobre sentir, é sobre pensar. Eu gravei essa frase, né? Então, a pregação ela tem que ser raciocinada, né? Mas vamos correr um pouquinho aqui, que a hora urge. Eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte... aí você responde para nós caminhar para o fim. Como a tecnologia pode ser utilizada para promover a educação cristã entre os jovens? Porque na escola bíblica dominical ainda está engateando esse negócio da tecnologia. Sim. Como a tecnologia pode ajudar a educação cristã entre os jovens? Começando por você, meu amigo. A tecnologia... Olha, eu sempre orientei a mocidade da igreja... a vigiar, né, com a tecnologia, nas plataformas, né, e sempre preservar, né, a sua imagem, né, até mesmo o jeito que você está se comportando diante das redes sociais, porque isso é muito importante. Então, a tecnologia está aí para todo mundo, né, em todos os âmbitos, né, o mundo tecnológico, os dias de hoje, a gente faz tudo hoje pelo celular, né, e eu até fui pregar numa igreja esse final de semana e eu estava falando sobre a gente estar usando o celular para pagar conta. Eu nunca mais fui numa lotérica. Aí a esposa do meu amigo, que era pastor, falou assim, ele ainda vai, apontou para o esposo, né? Eu falei, eu acho que ele está indo fazer uma fezinha lá, viu? Não é possível, né? Aí todo mundo deu risada. Por quê? Nós estamos nesse mundo de tecnologia. Tudo hoje é tecnológico. Então, os jovens têm que estudar mesmo... Porque você pode ver, né, quem hoje, né, criou o iFood está ganhando muito dinheiro, sim ou não? Sim. O aplicativo da Uber, da 99 e tantas outras plataformas que tem aí, as pessoas estão vendo que daqui para frente é só isso. E disso não vai sair mais, não. Não tem como mais abrir mão do celular. Né? Eu sempre falo que a gente tem que ter uma disciplina, né? Agora imagine se a gente fizesse uso da Bíblia como a gente faz uso do celular. Né? Às vezes estamos tomando café, estamos no celular, né? Estamos, né? Tem um vídeo de um rapaz que fez. Ou aí, seja, passando, é inevitável, né? esse caminho sem volta. É um caminho sem volta, não tem mais como voltar. Temos que aprender a introduzir isso. Isso, então acho que os jovens têm que se atentar para isso aí e estudar. Estudar informática, estudar tecnologia e crescer na vida. Então, esse é o incentivo que fica aqui nesse final, né? Que estamos caminhando aí do... Os professores, como é que pode usar isso na escola dominical? Eita, ao meu ver, ele tem que usar... Hoje é tudo mais simples, né? Assim, eu citei na aula de domingo, né? Que eu falar sobre consciência cristã relacionada à santidade. Eu falei assim, quando eu comecei lá atrás, no meu primeiro curso, né? A gente tinha que ir para a biblioteca, levantar material, tudo. É gostoso sim, só que demanda tempo. E hoje tudo é tempo, né? E hoje com o celular, você tem tudo facilitado. A questão toda é colocar o quê? Um filtro, como foi citado pelo pastor Cleiton, para que a gente veja as coisas com outros olhares. E usar aquilo que a gente tem de tecnologia ao nosso favor, para que com isso facilite o nosso aprendizado. Hoje eu consigo fazer muita pesquisa, às vezes eu fazia pesquisa às vezes em tomos de dicionário, tudo. Hoje você joga no aplicativo, o aplicativo Logos lá, você quer fazer uma análise de estrutura textual, bota 17 referências lá,
ele dá uma pancada de coisa lá e você consegue isso com a ferramenta. Então, a tecnologia é boa se você souber utilizar. Muito bom. Fez até a propaganda do programa, né? Esse programa é bom. Pastor Creito, faça suas considerações finais sobre o tema e já deixa seus contatos ministeriais, empresariais, etc. Olha aí, hein? Meu Deus, o meu agradecimento é a sua pessoa, né? Sei que estou aqui porque tu lembraste de mim e era para eu estar segunda-feira passada aqui, mas aconteceu um imprevisto e você me compreendeu e eu fiquei muito feliz, né? A compreensão e, mais uma vez, obrigado, né? E quero dizer para todos que estão nos ouvindo aí, né? Que estão acompanhando esse programa, que Deus abençoe sua vida, sua casa, e que você possa aplicar isso aí, né, na vida dos seus filhos, que você dê uma projeção na vida dos seus filhos, né, que lá na igreja também você dê um toque para o seu pastor, se caso você vê que alguém não está realmente com esse pensamento assim para educar, né, as crianças, está só levando bala, só levando pipoca, só fazendo festa, e não pode se resumir nisso. Tem que ter o dia da festinha, o dia da bala, o dia do doce, mas tem que ter o dia da aplicação. Então, fica aqui o meu conselho, né, para todos que estão nos ouvindo aí. Observe seu filho, olhe o caderno dele. Na reunião, dê um apoio à professora, pelo amor de Deus. Vai lá, chega lá e fala assim, não, professora, isso mesmo, pega firme com meu filho, porque você vai colher no futuro, você vai se alegrar no futuro, então vale a pena, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Brigadão. Os contatos, pessoal. Meu contato, meu telefone é 992338326. Só me chamar no Zap e a gente conversa. Eu vou repetir, 992338326. Vai ficar gravado. Contato aí para ministrações e também quiser fazer a encomenda das camisetas para o congresso. Isso aí, você que vai fazer o aniversário da igreja. Chamar para pregar, nós estamos aí. Chama nosso companheiro. Vai ser um prazer. Pastor Tarcísio, faça suas considerações finais, deixa seus contatos também, fechamento de escola bíblica, dar aula, palestra, uma bênção. Primeiramente, eu quero agradecer nosso irmão Wagner, amigo de longas datas, né, pelo convite, e agradecer o pessoal que é responsável por esse trabalho. Creio em Deus que esse trabalho é louvável, e agradecer essa oportunidade de lidar com um tema maravilhoso, né. Acho que hoje foi só a introdução, né. Dá para explorar diversos assuntos relacionados à educação cristã e perceber como isso é importante para toda igreja. Meu contato, né? Pode deixar as redes sociais, que você se sente melhor. Estou no Instagram, né? Tarcísio Correia, né? Facebook é a mesma coisa. Para contatos para estudos bíblicos, escola bíblica, pregações, você pode entrar em contato com 11 9795 17291. Estarei à disposição para atendê-lo, independentemente da localidade, desde que tenha como chegar acessível, né? Fica tranquilo, Amazonas é pertinho aí. Eu queria deixar uma pequena homenagem, a gente já vai concluir, aos nossos educadores, você educador. Um texto que eu tenho aqui que diz assim: quem forma, se forma e reforma ao formar, e quem é formado, forma-se e forma ao se formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito, criador da forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Que Deus continue te iluminando, você educador. E vamos caminhando para o término desse programa. Chegamos ao fim do nosso programa Logos na Rádio Exclusiva FM. Agradeço a todos os ouvintes por estarem conosco, compartilhando esse momento especial. Quero de novo expressar minha gratidão a De Resgate, pelo valioso apoio e patrocínio, pastor Emerson, pastora Cláudia. Agradeço também aos nossos ilustres convidados, pastor Creiton, pastor Tarcísio, pela sua presença, por compartilhar a sua sabedoria conosco, a sua sapiência conosco. Então, até a próxima semana, no mesmo horário, no mesmo lugar. Uma boa tarde a todos. Eu vou pedir para o pastor Creiton nos despedir com a bênção apostólica. Glória a Deus, obrigado.
Você na sua casa, ouvinte, faz assim com a tua mão, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora para todos sempre. E todos aí digam amém. Amém.